Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que ela venha edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos e projetos. Enquanto mais estivermos diante desse Deus, das suas potentes e poderosas mãos, nada poderá realmente nos abalar, nos entristecer, nos angustiar. E assim precisamos estar firmes e fortes, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim precisamos estar como Jerusalém se encontra em volta desses montes. E assim precisamos estar realmente em Deus, em nossa vida, com os seus anjos de guerra sempre nos ajudando, sempre nos levantando, porque tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. E aqui, como estamos lendo a nossa palavra de Deus em Juízes, hoje Juízes 21, onde falamos sobre a situação a qual a guerra veio entre os próprios irmãos, né, os benjamitas, quando fizeram essa desgraça sobre o povo de Israel, essa atrocidade, violentando uma concubina, enfim. Olha só no capítulo 21, os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá: nenhum de nós dará a sua filha em casamento a um benjamita. E o povo foi a Betel, onde esteve sentado perante a Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram, por que isso aconteceu em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Porque eram 12 tribos, né? O benjamita, ou Benjamim, da tribo a qual o último filho de Jacó, da Raquel. E aí estavam lamentando sobre essa questão, o porquê que agora iria faltar uma tribo em Israel, porque eles mataram todo mundo praticamente. E na manhã do dia seguinte, o povo levantou-se cedo, construiu um altar e ali apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Olha as perguntas. Porque tinham feito um juramento solene de qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. E os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas: hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Diziam: como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma das nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? E descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. E quando contaram ao povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para ir de Jabes de Gileade e matar a espada todos os que lá viviam, inclusive mulheres e crianças. É isso que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens, todas as mulheres que não forem virgens. E no meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontrou 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló em Canaã. Depois de toda a comunidade enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom, os benjamitas voltaram daquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulher suficiente para todos eles. E o povo planteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisariam ter herdeiros para que uma da tribo de Israel não seja destruída. E não podemos dar-lhe nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento maldito: seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim.
Quando os pais dos irmãos dela se queixarem a nós, diremos: tem misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhe deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram quando as moças estavam dançando. Cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e ali se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então olha só que palavra, que mensagem, que situação aconteceu em Israel, a qual uma tribo praticamente quase que foi eliminada. Tinha os homens que fugiram para a Pedra de Rimom, como aqui nós lemos, na guerra que teve contra os benjamitas, da situação que foi feita contra uma concubina de um levita. Então muita maldade, como nos dias de hoje acontece, tantas atrocidades, desgraças, enfim, acontecem em muitos lugares. Aqui em Israel, nessa época, quase uma tribo, a tribo de Benjamim, ela foi realmente ficada sem nenhum tipo de sobrevivente, porque se ficasse só os homens, ali todos iriam morrer, não iam ter mais uma descendência. Então aí foram analisar, viram que uma tribo ou uma família, um clã, os Jabes de Gileade não tinham ido à assembleia, foram para lá, guerrearam contra eles e só separou as mulheres virgens, que havia só 400 mulheres naquele momento foram poupadas e foram dadas a esses benjamitas que vieram da Pedra de Rimom, mas havia poucas mulheres, então criaram uma outra situação. Quando foram uma festa em Siló, enfim, pegaram as jovens, as moças dançando, se casaram com ela, levaram para a terra de Benjamim, onde era a sua herança, e ali ficaram, ali reinaram. Então no passado tem bastante coisas onde não há uma lei, não há ainda uma direção que foi dada, né, para que isso pudesse se cumprir. Aliás, a lei até havia, mas não havia rei, não pudesse quem julgasse, não pudesse quem pudesse fazer a justiça qual era devida, que eles pudessem buscar da forma como eles estavam buscando, mas não havia ainda uma libertação total e completa sobre este povo. Então muitas coisas ocorreram, aconteceram, até que eles pediram realmente depois um rei para poder liderar sobre eles, governar sobre eles, a qual também não era a vontade do próprio Deus. Enfim, quantas situações até hoje nós estamos vivendo, tantas lutas, guerras, batalhas, situações tão adversas que vêm a nos fazer realmente olhar para uma questão ou outra, uma situação ou outra, e nós precisamos então nos estabelecer muito mais no nosso Deus e saber que Ele é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção. Se assim no passado esses homens, essas mulheres, como tinham realmente situações, se está escrito porque realmente é uma situação, é uma história que tem que ser relatada, contada, e nós temos que ter o discernimento, o entendimento para não sermos roubados no mundo de hoje, nos meios do qual vivemos, porque também existe tanta situação, tanta diversa neste mundo, e nós precisamos apenas nos estabelecer em Deus, como aqui esse último versículo. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, sem regras, sem leis, sem alguém que possa ter uma autoridade maior. Cada um faz o que bem desejar, o que bem quiser, como está hoje acontecendo no nosso meio, ainda que temos leis, governantes, enfim, presidentes, senado, tudo aquilo que fazem as leis para o povo, mas quantas situações tão realmente contraditórias daquilo que o Senhor ordena. Então nós vamos estar muito atentos para não sermos roubados, não sermos enganados, não sermos iludidos com este mundo, porque o mundo ele é muito sedutor, cada um faz o que bem quiser, o que bem entende aos seus próprios olhos, enfim. Hoje mesmo o próprio evangelho, cada um prega de uma forma, de uma maneira, de um jeito. Então nós precisamos ter sim realmente um temor muito maior no Senhor, para que Ele possa nos trazer sempre o melhor dia após dia. Se assim tivermos esse entendimento, essa revelação na alma e no coração, nada poderá realmente nos fazer parar ou desistir, ou olhar para trás, mas estarmos sempre atentos à voz do nosso Deus, porque Ele sim é poderoso para isso e muito mais. Se assim cremos, confiarmos, acreditarmos,
Deus sempre irá nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça, para que Ele opere o sobrenatural, assim como no passado Ele levantou e tantas outras circunstâncias, tantas outras situações aconteceram. Nós precisamos então nos estabelecer no próprio Deus para que Ele possa nos surpreender ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na Tua presença e poder louvar e adorar o Senhor, clamar a Ti, buscar, meu Pai, no Senhor, a vitória, a resposta para cada um de nós, e que sejamos totalmente agraciados, meu Pai, pelo Teu poder, pela Tua virtude, pela Tua glória, e que nada possa nos fazer parar ou nos fazer olhar para trás, desistirmos, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para conosco. Então quero pedir ao Senhor mais uma vez, venha passar com o Teu sangue para repreender todo o mal, toda a opressão, toda a maldição, todo qualquer tipo de encantamento, perturbações, amarrações que vem tentando nos roubar, nos saquear, nos envergonhar. Que esse mal, meu Pai, essa situação venha cair por terra pelo Teu poder. Eu peço então a Tua bênção para consagrar cada um, meu Pai, que está diariamente se alimentando dessa palavra, dessa direção que é dada, meu Pai, e eu creio que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Se assim entendemos e compreendemos a Sua palavra, meu Deus, nós vamos realmente viver algo de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Que assim seja sobre cada vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Você seja altamente agraciado, favorecido, e que a paz de Deus ela possa reinar em sua alma e em seu coração, sempre em nome de Jesus. O que precisar, pode contar conosco, em nome do Senhor Jesus.